Em 587 a.C., um rei destruiu a cidade mais sagrada do mundo. E, sem querer, criou o judaísmo, o cristianismo e o islã como os conhecemos hoje. Existe um paradoxo na história que quase ninguém percebe. O homem que destruiu o Templo de Salomão, o local mais sagrado do judaísmo, é o mesmo homem que tornou possível a sobrevivência do judaísmo. O rei que deportou o povo judeu para a Babilônia involuntariamente criou as condições para que esse povo desenvolvesse a fé mais portátil e indestrutível da história. Sem ele, não haveria Bíblia como a conhecemos. Sem ele, não haveria judaísmo, cristianismo, nem islã nas suas formas atuais. Seu nome era Nabucodonosor II, e esta é a história mais improvável da história das religiões. Mas antes de chegar à destruição de Jerusalém, precisamos entender o que Nabucodonosor construiu. Porque o que ele construiu é tão extraordinário que até hoje nenhuma tecnologia moderna conseguiu reproduzir. Nabucodonosor II governou a Babilônia por 43 anos, de 605 a 562 a.C., e nesses 43 anos transformou uma grande cidade em algo que o mundo antigo nunca tinha visto. Foi, por qualquer medida, um dos governantes mais extraordinários da história humana. Gênio militar, gênio arquiteto, gênio administrador. E se o livro de Daniel deve ser acreditado, ocasionalmente um homem de loucura aterrorizante. Mas primeiro, a construção. O que Nabucodonosor construiu na Babilônia foi tão extraordinário que até na nossa era de arranha-céus e maravilhas de engenharia, comanda respeito. Os muros da Babilônia sob Nabucodonosor eram muros triplos, 3 anéis concêntricos de fortificação. O muro externo tinha 7 quilômetros de comprimento, 7 metros de espessura, com torres a cada 20 metros. O muro interno era ainda mais formidável. Algumas fontes antigas o descrevem como largo o suficiente para 2 bigas de 4 cavalos correrem lado a lado no topo. Entre os muros havia um fosso profundo, alimentado pelo Eufrates. Nenhum exército no mundo antigo tinha a tecnologia para romper essas defesas diretamente. A única maneira de tomar a Babilônia era cerco, e um cerco significava matar de fome uma cidade que controlava o rio Eufrates e tinha instalações de armazenamento para anos de comida. Era efetivamente inexpugnável. Mas os muros não eram o que tornava a Babilônia famosa. Era o que estava dentro deles. A via processional, a principal avenida cerimonial da Babilônia, tinha 20 metros de largura e era pavimentada com pedras de calcário e brecha vermelha. Suas paredes eram revestidas de tijolos azuis vitrificados, decorados com relevos de leões, o símbolo de Ishtar, deusa do amor e da guerra. E na extremidade norte da via processional ficava o portão mais extraordinário já construído no mundo antigo, o Portão de Ishtar. Nomeado em homenagem à deusa do amor e da guerra, o Portão de Ishtar era um portão duplo maciço, de quase 15 metros de altura, totalmente revestido de tijolos azuis vitrificados, decorados com fileiras alternadas de dragões e touros em relevo. O azul foi conseguido através de uma técnica sofisticada de vitrificação que exigia controle preciso das temperaturas do forno. Uma conquista tecnológica que estudiosos ainda estudam hoje. O Portão de Ishtar original foi desmontado pelo arqueólogo alemão Robert Koldewey no início do século XX e reconstruído no Museu Pergamon em Berlim, onde ainda está. Permanece um dos objetos mais de tirar o fôlego em qualquer museu do mundo. Mas nem mesmo o Portão de Ishtar era a criação mais famosa da Babilônia. Essa honra pertence a algo que pode ou não ter existido: os Jardins Suspensos. E a história dos Jardins Suspensos começa, como tantas histórias na Babilônia, com uma mulher. Nabucodonosor se casou com uma princesa meda chamada Amitis. Ela era das montanhas, das terras altas verdes e florestadas do que hoje é o noroeste do Irã. E a Babilônia, apesar de toda sua magnificência, era plana, quente, seca, uma cidade de barro e pedra no meio de uma planície aluvial. Amitis tinha saudades de casa, e Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo, decidiu trazer as montanhas para ela. Segundo fontes antigas,
ele construiu uma série de jardins em terraços, subindo alto acima da cidade. Plantados com árvores, flores e plantas da terra natal Meda, alimentados por um sistema de irrigação elaborado que bombeava a água do Eufrates até os níveis mais altos. Uma montanha de vegetação subindo da planície plana mesopotâmica. Os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E aqui está o mistério que assombra arqueólogos há mais de um século. Nunca os encontramos, apesar das extensas escavações de Coldaway, apesar de décadas de trabalho arqueológico subsequente, apesar de sabermos quase exatamente onde a antiga Babilônia ficava. Nenhum vestígio arqueológico dos Jardins Suspensos jamais foi definitivamente identificado. Alguns estudiosos acreditam que foram destruídos tão completamente que nada resta. Outros sugerem que os canais de irrigação e plataformas podem estar enterrados sob águas subterrâneas, que tornam a escavação impossível nas áreas relevantes. E alguns, principalmente a pesquisadora britânica Stephanie Dalley, propuseram a teoria mais radical de todas, que os Jardins Suspensos nunca estiveram na Babilônia, que estavam na verdade em Nínive, a capital assíria, construídos pelo rei assírio Senaqueribe um século antes de Nabucodonosor, e que quando escritores gregos os descreviam como uma das 7 maravilhas, Nínive tinha sido tão completamente destruída que ninguém se lembrava onde os jardins realmente estavam. O mistério permanece sem solução. Mas Nabucodonosor não apenas construiu jardins e portões, ele também destruiu. E o que destruiu mudou a história do mundo de maneiras que ainda são sentidas hoje. Em 605 a.C., o primeiro ano de seu reinado, Nabucodonosor derrotou o exército egípcio na Batalha de Carquemis, nas margens do Eufrates, na Síria moderna. Foi uma das batalhas mais decisivas do Antigo Oriente Próximo. O Egito, que tinha dominado a região por séculos, foi empurrado de volta permanentemente. O Império Babilônio agora controlava tudo, desde as fronteiras do Egito até a Pérsia, e entre essas fronteiras, Canaã, os pequenos reinos de Israel e Judá. O reino de Judá tinha cometido um erro diplomático catastrófico. Tinha se aliado ao Egito, o lado perdedor. Em 597 a.C., Nabucodonosor sitiou Jerusalém pela primeira vez. A cidade se rendeu. O jovem rei Joaquim foi levado para a Babilônia acorrentado, junto com milhares de nobres, artesãos, sacerdotes e soldados de Judá. Foi o começo do que a Bíblia hebraica chama de cativeiro babilônico. Mas o pior ainda estava por vir. O novo rei de Judá, Zedequias, nomeado pelo próprio Nabucodonosor como vassalo, eventualmente se rebelou. Nabucodonosor voltou. Em 587 a.C., depois de um cerco de 18 meses que reduziu a população à fome, Jerusalém caiu. O que aconteceu a seguir foi catastrófico. A cidade foi sistematicamente destruída. O Templo de Salomão, construído 4 séculos antes, considerado a morada do Deus de Israel, o local mais sagrado do judaísmo, foi queimado até o chão. Seus tesouros foram levados para a Babilônia. O menorá dourado, os vasos sagrados, objetos que tinham estado no centro da vida religiosa judaica por gerações. Os muros da cidade foram demolidos. O palácio real foi queimado. A população foi deportada. Toda a classe liderança restante de Judá marchada pelo deserto até a Babilônia. Este evento, a destruição do primeiro templo, é um dos mais consequentes da história da religião mundial. Não pelo que destruiu, mas pelo que criou. Porque na Babilônia algo extraordinário aconteceu com os exilados judeus. Longe de sua terra natal e de seu templo, forçados a reinventar sua vida religiosa sem os rituais e o espaço sagrado que a tinham definido por séculos, os estudiosos e sacerdotes judeus começaram a escrever. Compilaram e editaram a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica, em algo próximo de sua forma atual. Desenvolveram novas formas de culto comunitário que não exigiam um templo. Aprofundaram sua teologia, sua lei, seu senso de identidade coletiva. Deixaram de ser uma religião centrada num lugar específico. Se tornaram uma religião do livro. E essa transformação
forçada sobre eles pela conquista de Nabucodonosor, criou a fé portátil e indestrutível, que sobreviveria à destruição de um segundo templo, séculos de diáspora e 2 milênios de perseguição. Sem Nabucodonosor, o judaísmo como conhecemos pode não existir. E sem o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que ambos traçam suas raízes diretamente à Bíblia hebraica, não existiriam em suas formas atuais. O rei mais destrutivo da história judaica inadvertidamente criou as condições para as 3 religiões, que moldariam a civilização humana pelos próximos 2000 anos. A história nunca é simples. Mas Nabucodonosor é apenas uma parte da história de Babilônia. Porque essa mesma cidade, que destruiu Jerusalém, que deportou o povo judeu, que pareceu o fim de tudo, também caiu, da forma mais extraordinária e inesperada possível, numa única noite, sem batalha, com uma mão a escrever na parede. E o que aconteceu naquela noite em Babilônia, e o que a queda da cidade criou para o mundo, é o documentário completo que lançamos este fim de semana. A história da Torre de Babel real, dos jardins suspensos e do seu mistério não resolvido, da noite que Babilônia caiu sem batalha, de Alexandre o Grande que quis fazer dela a capital do mundo, e do legado que ninguém reconhece, que está no seu relógio, no seu calendário e na sua Bíblia. O documentário completo de Babilônia, este fim de semana. Ativa o sininho para não perder.